dia! Bom dia, crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus! Como é bom podermos estar aqui novamente para continuar a nossa aulinha. Vamos começar hoje cantando nossa música bem alegre? Vamos cantar bem alegre. Bom dia, com alegria, desejo para vocês um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia! E vamos cantar com alegria, nossa aula vai começar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. E vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Nosso Pai querido, nosso Pai maravilhoso, queremos te agradecer nesse dia, Senhor, por mais uma semana que passou, uma nova semana iniciando, ó Deus. Obrigada pela vida dos nossos alunos. Abençoe cada criança, ó Pai, onde quer que esteja. Guarda cada uma debaixo da tua proteção. Nos dê uma boa aula, um bom tempo. Fica conosco, nosso Deus. Nós te louvamos, agradecemos tudo. No nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus, né? Vamos cantar aquela música que vocês gostam, de adoração ao Senhor. Deus é santo. Vamos cantar sem cartaz. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro. Tão bom saber que nosso Deus é santo, puro, perfeito, e nós devemos sempre amá-lo, sempre adorá-lo, porque ele é digno, crianças, de toda glória, toda honra e todo louvor. Então, que o nome do Senhor seja exaltado. Amém, crianças? Vamos cantar a nossa música, né? Sobre a Bíblia. Estamos estudando sobre a Bíblia e essa música é a nossa música oficial. Para cada domingo, não é? Nós estamos cantando. Espero que você já aprendeu. O livro companheiro, a palavra de Deus, a palavra preciosa. Então vamos cantar com alegria? Vamos cantar. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. E ela é? A Bíblia é seu livro companheiro? Você está estudando a palavra, guardando no coração? Crianças, é tão importante ler a palavra de Deus todos os dias, estudar, meditar naquilo que você está lendo, estudando. É muito importante. A palavra de Deus é verdadeira e preciosa. E nós devemos tomar tempo, cada dia, para estudar a palavra de Deus. Porque é ela que nos ajuda, não é? É nela que nós aprendemos. É através da Bíblia que nós aprendemos e crescemos na palavra de Deus. Amém? Vamos cantar nossa outra musiquinha. Eu tenho um grande tesouro, tesouro dado por Deus. Cante comigo, com alegria. Eu tenho um grande tesouro, tesouro dado por Deus, e sempre andamos juntinhos
minha Bíblia e eu tenho um bondoso mestre que dia a dia conduz o meu andar vacilante pela sua luz. Isso mesmo, a Bíblia, o nosso tesouro, o nosso maior tesouro, não é? A palavra de Deus. Ó, crianças, vamos aproveitar e recordar, né? Nós já aprendemos 2 pedacinhos da Bíblia. O primeiro que nós aprendemos foi lá no livro de Timóteo, não é? Que foi nosso versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16, falando da Bíblia, né? A palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus. Então vamos recordar. 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3, versículo 16. Espero que você está passando, recordando, lembrando, né? Na semana passada, nós começamos com outro pedacinho da Bíblia, né? Lá no livro de Salmo. Então, vamos lembrar. Salmo 119, versículo 89. Fala da palavra de Deus que é eterna, né? Que nunca vai ter fim. Ela é eterna. Então, vamos dizer? Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre, eternamente. A palavra de Deus está firmada, firme, nunca vai passar, nunca vai ser destruída. Coisa boa, não é? Para ter essa certeza que a palavra de Deus é eterna. Sim, crianças, então vá estudando, tá bom? Vá lembrando, a palavra de Deus é tão maravilhosa, não é? A palavra de Deus é preciosa. Já aprendemos que ela está dividida em 2 partes. E olha aí, o nosso primeiro pedacinho está na segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento. Mas o segundo pedacinho está na primeira parte da Bíblia, que é o livro de Salmo, né? Então, nos Salmos, lá no Salmo 119, 89. Então, vamos aprender que a Bíblia, a palavra de Deus, que demorou tanto tempo para ser escrita, não é? E nós vimos já que 40 homens de Deus escreveram este livro santo. Então, inspirados por Deus, né? Então, vamos lembrar os nossos pedacinhos. O primeiro está no Antigo Testamento, o primeiro está no Novo Testamento, o segundo está no Antigo Testamento, tá bom? Então, fiquem lembrando, hoje é o nosso mesmo pedacinho, tá certo? Salmo 119, versículo 89. Continua para essa semana, nesse pedacinho. Espero que você está aprendendo, colocando em prática, né? Estudando a palavra cada dia. Então, agora, nós vamos para a nossa lição. Lembram, crianças, a semana passada nós vimos, né? Como Deus usou Jeremias. Deus chamou Jeremias para ser o seu profeta. E nós já aprendemos que um profeta é aquele, não é? Que recebe o recado de Deus e depois vai transmitir para o povo. Isso é um profeta. E Jeremias estava obedecendo. Oh, como ele queria obedecer. Tudo direitinho como Deus mandou, ele estava fazendo. Lembram, crianças, que enquanto Josias, o rei Josias, estava reinando, tudo estava tão bem, não é? Josias trouxe o povo para perto de Deus. Josias levou o povo a adorar o Senhor. Ele abriu o templo novamente, mandou que limpasse. O povo adorava a Deus no templo, mas depois que o rei Josias faleceu, nós podemos ver que o seu filho, o rei Joaquim, foi um rei muito ruim, foi um rei que não obedeceu a palavra de Deus, não colocou em prática os ensinamentos do seu pai, mas ele seguiu o seu caminho, fazendo tanta coisa errada, pecando contra Deus, e assim ele levou o povo também a fazer tanta coisa errada. E agora Deus estava chamando o profeta Jeremias para falar àquele rei Joaquim tudo o que ele estava fazendo, que não era da vontade de Deus. E Deus ia castigar aquele povo. Crianças, nós podemos ver, né? Que então, Jeremias obedecendo, ele chamou Baruque, lembra? Baruque era uma escriba. E então,
Baruque, ele foi escrevendo, não é? Deus ditava para Jeremias, Deus falava no coração de Jeremias, e Jeremias ditava as palavras e Baruque ia escrevendo, e assim foi. Crianças, depois que Baruque escreveu tudo que Deus queria, não é? Que ele escrevesse, que Jeremias foi falando, a Bíblia diz que eles ficaram escondidos. Mas logo crianças lembram daquele neto, o neto de Safã. Quem era Safã? Safã também era um escriba, que foi ele quem achou, né, o livro quando estava perdido lá no templo. E agora o neto dele estava ouvindo aquelas palavras que Baruque estava escrevendo. Depois eles leram para aqueles homens, lembram que eles leram para alguns homens, né? Ali no templo, aquela palavra, e aquele rapaz, quando ele ouviu tanta coisa maravilhosa que Deus falou a Jeremias, Jeremias mandou Baruque escrever. Ah, crianças, ele não queria ficar calado, não. Ele queria ir para o palácio, contar tudo aquilo para o rei. Ele ficou muito emocionado, maravilhado de saber, né? Tanta coisa boa, mas também o castigo que Deus estava preparando para as pessoas que estavam longe do Senhor, fazendo coisas pecaminosas, andando tão longe, fazendo sua própria vontade. Deus ia punir, Deus ia castigar. E então, nós podemos ver, né, que aquele rapazinho correu e ele chegou lá no palácio. Sabe, crianças, quando ele chegou no palácio, ele encontrou aqueles servos, né? Aqueles homens lá do palácio que trabalhavam com o rei. Eles estavam todos ali reunidos. E então o neto de Safã falou para eles: olha, eu ouvi coisas maravilhosas. Alguns homens estavam lá no templo, eles também ouviram coisas maravilhosas. Olha, Deus usou o profeta Jeremias e ele ditou, e Baruque escreveu tanta coisa preciosa, mas também escreveu do castigo que vem para as pessoas que estão longe do Senhor. Quando aqueles homens ouviram isso, eles logo mandaram chamar Baruque, né? Mas olha, traz, quem é esse Baruque? Traz ele aqui, nós queremos ouvir tudo que ele está lendo, nós também queremos. Então, aquele mensageiro foi lá e trouxe Baruque com o rolo da lei. Olha que precioso, né? Naquela época, crianças, a Bíblia não era como hoje, né? Hoje, nós temos a Bíblia em forma de um livro. Mas naquela época, a Bíblia era em forma de um rolo, né? Eles escreviam ali na forma de um rolo, depois eles, ó, enrolavam ali o rolo e eles guardavam, né? O rolo da lei. Quando queriam abrir, eles abriam e eles liam o rolo da lei. E assim aqueles homens mandaram chamar Baruque, e para Baruque vir trazendo o rolo. E Baruque veio. A Bíblia diz que quando ele chegou ali no palácio, ele leu só para aqueles homens, né? Ele abriu o rolo, tá vendo? E ali ele leu, crianças. Ele tanto leu as maravilhas de Deus, como também ele leu sobre o castigo que as pessoas iam receber, porque estavam longe do Senhor, fazendo coisas pecaminosas. E enquanto Baruque estava lendo, a Bíblia diz, né, que esses homens ficaram muito com medo, eles ficaram cheios de medo, eles ficaram assim, muito preocupados, e eles pensando, olha, o que vai acontecer conosco? Eles estavam lembrando das suas mentiras, eles estavam lembrando dos palavrões, tanta coisa pecaminosa que eles faziam e que pensavam e que falavam. Então eles estavam pensando mesmo nos seus pecados. A palavra de Deus nos ensina, crianças, que não somente aqueles homens, né, estavam vivendo no pecado, mas a palavra de Deus nos ensina que todos nós temos pecado. Todos nós somos pecadores e o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu tenho aqui hoje, né, várias florzinhas. Essas florzinhas, né, cada uma com uma cor diferente, representando mesmo, simbolizando o pecado, o sangue de Jesus que foi derramado, uma nova vida que nós podemos ter em Cristo, não é? Uma vida de crescimento quando nós temos Jesus e a certeza bendita do céu, a morada de Deus. Sim, crianças, porque a Bíblia já nos ensina que o pecado nos separa de Deus, que o pecado traz tristeza ao coração, que o salário do pecado é a morte,
mas a Bíblia também nos ensina que nosso Deus, Ele nos ama com amor tão grande, Ele nos ama com amor eterno. E porque Ele nos ama tanto, se preocupa conosco, a Bíblia diz que Ele enviou o seu Filho. E Jesus, Ele veio, o Filho de Deus, perfeito, foi obediente até a morte, morte de cruz, derramou o seu sangue, não é? Lá naquela cruz. Derramou o seu sangue precioso, porque a Bíblia também diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Jesus precisava morrer, precisava levar o nosso pecado, pagar o preço do nosso castigo, mas a Bíblia diz que ele não ficou morto, ele é Deus, jamais poderia ficar lá entre os mortos. Ele ressuscitou, no terceiro dia Jesus viveu de novo, venceu a morte e hoje o nosso Salvador está vivo lá no céu, exaltado, como Ele quer que nós amemos a Ele, que nós estudemos a sua palavra, que nós guardemos a sua palavra no nosso coração para não pecar contra Ele. Ah, como é precioso amar o nosso Deus e fazer aquilo que Ele quer. Mas aqueles homens estavam mesmo preocupados, pensativos com seus pecados, lembrando todas as coisas erradas que fizeram. Então, no final, eles perguntaram para Baruque: é? Quem é que fez você escrever tudo isso? E Baruque falou: Jeremias, o profeta de Deus, ele ditava as palavras e eu ia escrevendo no livro com a tinta. E então eles disseram: ah, o rei tem que saber dessas coisas, o rei precisa saber dessas palavras. Nós vamos anunciar tudo isso para o rei. E então eles pediram a Baruque: olha, vai você e o profeta Jeremias, esconde, fiquem escondidos num lugar onde ninguém saiba. Fiquem escondidos, porque nós vamos para o palácio, vamos falar isso para o rei e vamos ver o que o rei vai fazer. E então eles deram ordem e Baruque obedeceu. Certamente Baruque foi lá e falou, né, com Jeremias, e os dois crianças ficaram escondidos em algum lugar onde ninguém sabia. E então aqueles homens pegaram o rolo da lei, né? Eles enrolaram ali o rolo da lei e, sabe, eles levaram o rolo da lei e colocaram lá na sala dos escribas e deixaram lá. E depois eles vieram para o rei. E quando eles chegaram para o rei, eles falaram: olha, majestade, temos aqui um rolo da lei, onde fala muitas coisas maravilhosas, onde também fala que nós vamos ser castigados porque deixamos a lei de Deus, ficamos fazendo coisas erradas, coisas pecaminosas, e Deus vai nos castigar. Quando eles falaram para o rei perguntou: onde está esse rolo? E eles falaram: está lá, né, na sala dos escribas. E então ele disse: vai lá. Mandou o mensageiro, chamou o mensageiro: vai lá e pega esse rolo e traz para mim. Eu quero ler com os meus homens aqui, eu quero ouvir o que é que diz nesse livro. E então o mensageiro foi lá, pegou o rolo da lei e trouxe, né? E começou ali, crianças, a ler em voz alta, tudo que Deus tinha, né, falado através de Jeremias e Baruque foi escrevendo. Então o mensageiro foi lendo, e o rei foi ouvindo. Mas será, crianças, que o rei estava realmente se arrependendo, querendo se voltar para Deus? Será que ele estava querendo? Claro que não. Aquele rei Jeoaquim era muito malvado. A Bíblia fala que ele era um rei ímpio, quer dizer malvado, que só pensava em fazer maldade, não acreditava na palavra de Deus, não acreditava nos servos de Deus, odiava a palavra de Deus. Crianças, como era difícil. E então, quando ele ouviu tudo aquilo que foi escrito ali, que o mensageiro foi lendo em voz alta, tanto ele como seus homens estavam sem nenhum temor. Eles não tiveram temor a Deus, eles não tiveram arrependimento, eles queriam continuar nos seus pecados, crianças, fazendo tudo que não agradava a Deus. E certamente, como Deus estava tão triste, não é? Porque Deus, ele nos ama, mas Deus nunca vai amar o pecado, nunca vai concordar com o pecado. Deus também amava o rei Joaquim, mas não amava as coisas erradas que ele estava fazendo,
tantas coisas pecaminosas, tão longe de Deus, e ele continuou. Então, quando o mensageiro terminou, crianças, de ler, sabe o que aquele rei fez? Aquele rei tão malvado, aquele rei tão sem temor, crianças, fez uma coisa horrível. Ele, pegou o rolo da lei, pegou uma tesoura, cortou aquela parte do rolo que tinha sido lida, e depois não se contentou, não estando contente em cortar a palavra de Deus, crianças. Sabe o que ele fez mais? O rei, ele estava na sua casa de inverno. Ele ficava mais lá, né, naquela época do inverno, ele ficava mais naquela casa de inverno. Lá, ele sempre tinha uma lareira. O que é uma lareira, né? É uma fogueirinha que as pessoas fazem para se aquentar no tempo do frio. E lá na casa de inverno, o rei Joaquim tinha aquela lareira, que ficava ali aquele fogo, né? Ali, para que ele pudesse se aquentar. Então, aquele rei pegou o livro de Deus, a Bíblia, o rolo da lei, e depois de cortar a parte que foi lida, ele jogou no fogo, crianças, pegou o rolo da lei, atiçou no fogo. As pessoas que estavam ali, alguns homens, até tentaram impedir que o rei queimasse o livro da lei, que o rei cortasse, mas nada adiantou. O rei estava furioso, estava com muita raiva mesmo, tão zangado, crianças. Ele não sossegou até que ele jogou mesmo no fogo o rolo da lei. E agora, será que a palavra de Deus ia ser destruída? Claro que não. Deus falou na sua palavra, não é? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra de Deus jamais será destruída. Nem o rei, nem fogo, nem coisa alguma pode destruir a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é eterna. Mas eles tentaram, né? O rei tentou, jogou no fogo, mas não adiantou nada, crianças. Ele estava tão irado, furioso, jogou a palavra de Deus lá no fogo, se queimou. Mas, crianças, a palavra de Deus não ia ser destruída. E ali o rei queria saber: onde é que está esse Baruque? Onde é que está esse Jeremias? Onde eles estão? Mas eles estavam salvos, eles estavam seguros, guardados, não é? Deus tinha escondido os seus servos ali e nada de mal ia acontecer, nem a Jeremias, nem a Baruque. Mas o rei, que com tanta raiva fez aquilo, ele ia ter um castigo, sim. Deus ia punir, Deus ia castigar aquele rei por aquele pecado horrível que ele cometeu de cortar e queimar a palavra de Deus. As crianças, Jeremias estava salvo, Baruque também, e depois, né, mesmo com aquele rei com muita raiva, mas Deus, ele falou a Jeremias, lá onde ele estava escondido, Deus falou: Jeremias, vá, toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que eu te digo. E Jeremias obedeceu. Crianças, é tão bom obedecer a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós podemos ter alegria, porque Deus quer que nós obedeçamos. É tão bom obedecer. Jeremias foi um profeta que obedeceu. Josias foi um rei que obedeceu. E quando nós obedecemos a palavra, o Senhor se alegra. Hoje, também, crianças, nessa manhã, Deus quer que você esteja obediente, obedecendo aquilo que você lê aqui na palavra, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. É tão bom obedecer, ouvir e obedecer, para sempre ser feliz. Essa é a vontade de Deus, que você escute e depois obedeça, pratique o que a palavra de Deus ensina, porque isso é importante. E se você já tem Jesus no seu coração, se você ama Deus de verdade, então faça como Jeremias, obedeça. Faça o que Deus quer que você faça. Deus prometeu, sabe, crianças, desde quando Jeremias era pequeno, Deus prometeu para ele: nada de mal vai te acontecer, Jeremias. Lembra que Deus falou? Não diga, Jeremias, não passe de uma criança, porque eu estou com você, eu serei contigo para te livrar. O Senhor prometeu e o Senhor sempre cumpre sua palavra. Deus não falha, nunca. Ele sempre cumpre a palavra dele. Então ele ia cumprir a palavra dele. Ele ia fazer aquilo que ele falou com Jeremias. Portanto, Jeremias estava salvo, Baruque também. Então Deus falou: toma outro rolo e começa a escrever. Crianças, eles iam ter muito trabalho. Tanto Jeremias quanto Baruque, eles agora iam trabalhar. Por quê? Porque sabe a primeira vez que eles escreveram?
Crianças demorou mais de um ano para demorar aquela parte que eles escreveram. Agora ia demorar mais um pouco. Mas eles começaram a fazer tudo de novo. Eles escreveram novamente tudo que Deus estava mandando, né? Porque a palavra de Deus não podia ser destruída. Mas Deus também falou, crianças, que esse rei Joaquim, ele ia ser castigado. Deus ia realmente pedir contas para Joaquim por o pecado horrível que ele cometeu. E será que Deus ia cumprir o pecado, a promessa dele, que ele disse para o rei? Que o rei ia também sofrer o seu castigo? Claro que sim. A Bíblia diz, crianças, que algum tempo depois, esse rei Joaquim, ele foi capturado. Os seus inimigos pegaram Joaquim e mataram ele. Ele foi morto por causa do pecado horrível que ele cometeu. Então Deus, ele sempre cumpre sua palavra, ou para o bem ou para o mal daqueles que fazem o mal. Mas Deus vai cumprir, porque Deus é fiel. Agora Jeremias estava salvo. Ele era fiel ao Senhor. O rei Joaquim foi morto. O rei Joaquim foi morto. Mas Jeremias, ele estava salvo, vivendo no meio do seu povo. Ah, crianças, ele lutou muito, trabalhou e sabe? A palavra de Deus foi sendo traduzida, foi sendo escrita, foi sendo traduzida. E crianças, demorou 400 anos. 400 anos se passaram antes de Cristo, mas o Antigo Testamento foi concluído. Que coisa boa, não é? Não foi só Jeremias. Dos outros homens também que escreveram, né? E o Antigo Testamento ficou pronto em 400 anos antes de Jesus. E que coisa boa. Agora, depois que Jesus veio ao mundo, então, outros homens, né, continuaram também, crianças, recebendo o recado de Deus, né, e escrevendo, e agora tinha a segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento. Ah, crianças, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, era tão difícil, né? Para as pessoas estarem ali lendo, né? Porque muitas pessoas não sabiam, né? E precisava de traduzir a palavra de Deus para outras línguas. Todo mundo estava querendo, crianças. Todo mundo, a palavra de Deus foi passando, né? Foi se espalhando, foi se espalhando. E como foi tão precioso, né? As pessoas estavam querendo aprender mesmo de Deus, reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira. Eu estava procurando alguma coisa aqui, mas não encontrei. Como estava a primeira parte, que foi escrito em hebraico, então era chamado Livros dos Profetas. A segunda parte, que foi escrita em grego, era chamado Sagradas Escrituras. E assim, crianças, Deus foi usando outros homens, né? Outros homens para ir traduzindo. E a palavra de Deus foi se espalhando e foi sendo traduzida. Cada pessoa queria em sua própria língua, né? Cada povo queria a Bíblia na sua língua. E como foi difícil, depois de algum tempo, traduziram para o latim. Mas, crianças, era tão difícil para ter a Bíblia. Primeiro porque era escrita à mão, né? Então fazia um volume muito grande. Eles juntaram tudo, então como fosse um livro assim, só a Bíblia. E era um volume muito grande e também muito caro. Várias pessoas queriam ouvir, queriam ler, mas não podiam. Por quê? Porque não tinham dinheiro. Era muito caro naquela época para ter a Bíblia. E também não tinha em todas as línguas, né? Estava sendo traduzida aos poucos, cada povo conseguia traduzir para a sua língua. Mas que difícil que foi, que difícil. E conta-se até de um homem. Esse homem queria tanto ouvir a palavra de Deus, queria tanto ler, mas ele não tinha dinheiro. Então, dizem que ele, né, arrumou uma carroça, encheu de palhas, e ele levou lá em um certo lugar onde tinha a igreja, e ele falou com os dirigentes da igreja: olha, vamos fazer uma troca, eu dou essa carroça de palhas para que vocês me permitam ler a Bíblia por um dia. E eles concordaram, e aquele homem entrou na igreja, e todo dia ele leu a palavra de Deus, leu a Bíblia. À tardinha, quando ele saiu dali,
a carroça dele estava vazia, mas ele saiu com o coração cheio de alegria, porque ele aprendeu tanto, né? Ele aprendeu tanto desse livro santo, a Bíblia. Como foi bom. Ele voltou para casa tão alegre, sem nada na carroça, mas tão alegre, com tanta alegria no coração, porque tinha aprendido bem da Bíblia. É assim com você. Você tem prazer em ler a palavra de Deus? Você está gostando de ler a Bíblia? Toma tempo para ler a Bíblia e se alegra com a palavra de Deus? Oh, crianças, nós devemos ter alegria mesmo em ler a palavra de Deus, porque ela é preciosa. É ela que nos ensina, ela que nos aproxima de Deus, ela que nos mostra onde nós erramos, onde nós pecamos, né? Quando nós estamos lendo, estudando a Bíblia, o Espírito de Deus vai falando ao nosso coração. Quando nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo e Ele nos ilumina, Ele nos mostra, Ele nos conduz. E é tão bom. Olha, na próxima semana eu vou contar para vocês a história de um homem chamado Gutenberg. Ele também, né, estava ali envolvido para poder traduzir a palavra de Deus. E na semana que vem vamos falar sobre ele. Mas hoje nós podemos ver, né, que a palavra de Deus é eterna, que mesmo que o rei Joaquim queimou a palavra de Deus, ela não ficou destruída e ele, aquele rei, recebeu o seu castigo, né? Foi capturado e foi morto, perdeu a bênção, certamente não foi salvo, porque morreu nos seus pecados, e tudo porque odiava a palavra de Deus. E crianças, Joaquim não foi o único que odiou a palavra de Deus, não. Depois dele, muitos outros vieram, sempre odiando a palavra de Deus, sempre tentando destruir a palavra de Deus, sempre perseguindo as pessoas que tinham a Bíblia, procurando queimar a Bíblia e destruir, mas a palavra de Deus, como eu já falei, nunca vai ser destruída, nem rei, nem fogo, ninguém pode destruir, porque a palavra de Deus ela é eterna. E Jesus ele já falou, tudo vai passar, mas as minhas palavras nunca hão de passar, então ela é eterna. Por isso, crianças, amemos a palavra de Deus, tenhamos mesmo alegria para estudar a palavra de Deus e vivamos a palavra de Deus. Vamos realmente colocar essa palavra bendita em prática, não é? Porque isso vai agradar ao Senhor. Amém, crianças? E vamos cantar a nossa música oficial mais uma vez para terminar? Bíblia, meu livro. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Amém, crianças? Graças a Deus. Fique lembrando do nosso pedacinho, Salmo 119, 89, tá bem? E a próxima semana vou falar de Gutenberg. E vamos continuar aprendendo mais da Bíblia, da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar. Nosso Pai querido, nós agradecemos, ó Deus, a Ti, pela Bíblia, a Tua palavra, o livro santo. Ó Pai, como nós agradecemos, porque ela fala ao nosso coração, é ela que nos ensina, ó Pai, a caminhar para o céu, ela que nos dá instruções para continuarmos nessa vida. Por isso, Deus, abençoe a Sua palavra. Cuida mesmo de cada criança que está estudando a Tua palavra, que fique firme, ó Pai, no Senhor e possa estar crescendo, ó Deus, a cada dia. E cada dia possa estar aprendendo do Senhor. Dá-nos uma boa semana, nos guarda do mal, Senhor. Oramos tudo com gratidão, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus. Vamos terminar? Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar
O que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Que Deus abençoe você. Boa semana. Beijo no coração.